ao canal Sã Doutrina com o pastor Aldemir Araújo. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus com o tema E Tardando o Noivo, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1, que nos diz assim: Então o reino de Deus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro com o noivo. 5 delas eram prudentes e 5 imprudentes. As imprudentes, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, todas foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as imprudentes disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outros, ide antes aos que o vendem e comprai. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que não vos conheço. Portanto, vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. Quando Jesus estava para terminar o seu ministério na terra, ele fez diversos sermões dizendo que era necessário que ele morresse para que o plano de salvação fosse completo, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria dos mortos e voltaria para os céus, para junto de Deus, de onde ele veio. Mas ele disse para os seus seguidores que eles não precisavam entristecer-se ou imaginar que a esperança de ter um Salvador que os levasse para o seu reino teria frustrado, porque o Pai mandaria outro Consolador que ficaria com eles para sempre. E ele, Jesus, estaria à destra de Deus intercedendo pelo seu povo. E que nos fins dos tempos ele voltaria à terra para, através do arrebatamento, levar o seu povo para o seu reino, no novo céu, na nova terra, junto de Deus. Mas ele disse que nem todas as pessoas poderiam ir para o seu reino quando ele voltasse para levar os seus seguidores, porque nem todos estariam vivendo em comunhão com ele e assim não poderiam ir para o seu reino. Então ele comparou a sua volta à terra para arrebatar o seu povo como 10 virgens que saíram, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Diz a ilustração que 5 delas eram prudentes e 5 eram prudentes. As prudentes, além de levarem azeite nas suas lamparinas, levaram azeite de reservas. Isso, a ilustração com essa informação está nos dizendo que no conjunto de todas aquelas pessoas que servem a Deus, existe aquelas que abraçam a fé de todo o coração e se dispõem a obedecer às orientações estabelecidas na palavra de Deus, feitas por Jesus Cristo. Mas tem aqueles que, mesmo que aceitando Jesus, se dispõem a ser um seguidor de Jesus, querem viver a vida ainda como eles viviam antes do encontro com Cristo. Ou seja, querem agradar a Deus e ao mundo. Nós estamos no mundo físico e precisamos de estar aqui. Mas o mundo das ideologias, que a Bíblia chama de mundo espiritual, nós não podemos ter comunhão com ele. Porque a Bíblia diz em Tiago 4:7, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se em inimigos de Deus. Então a ilustração diz que, tardando o noivo, todas adormeceram e dormiram.
esta expressão tardando o esposo, ela não exprime o verdadeiro sentido da expressão tardar, porque na verdade Deus não chega nem adiantado e nem atrasado. Deus chega no tempo certo. A Bíblia diz que o tempo certo está na mão de Deus. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. A Bíblia também diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Daí surge esse equívoco do ser humano pré-conceber uma data para realizações de fatos e até mesmo a volta de Cristo. Mas isso é que faz com que a gente tenha a concepção de que Deus está atrasando. Mas a Bíblia diz que Deus não tarda e nem não falha. Deus chega no tempo certo. Esta polêmica não é de hoje. Mesmo quando Cristo morreu e ressuscitou, quando ele estava sendo elevado aos céus, ele foi interrogado pelos seus seguidores sobre quando ele voltaria para restabelecer o seu reino. Ao que ele disse: não compete a vocês saber os tempos e as estações que o Pai determinou pelo seu poder. E o Espírito Santo então inspirou a Paulo para escrever uma palavra de esclarecimento para o seu povo, que nos diz assim: irmãos, sobre a vida do Senhor Jesus Cristo, nós vos exortamos a que não vos perturbeis, supondo já tenha chegado o dia do Senhor. Porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, isso colabora para dizer que Deus não chega nem adiantado nem atrasado. É no tempo de Deus. O próprio Jesus, quando fazia os seus últimos sermões aqui na terra, ele disse: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então, continuando, diz que todas adormeceram e dormiram. Isso implica dizer que nos últimos dias da igreja sobre a face da terra, vai haver uma perda de visibilidade da comunhão da igreja com os céus. Então a gente percebe claramente que a igreja dos últimos dias é uma igreja que já não produz tantos resultados positivos para o reino de Deus como produzia antes. Já não se desperta tanta vocação para fazer a obra de Deus como se desperta pela área profissional liberal. Então esse enfraquecimento naturalmente vai fazendo com que as pessoas mudem o foco de Cristo para focar seus momentos principais na vida aqui na terra. E as pessoas se preocupam muito com o sucesso, com a conquista, mas, como diz a palavra de Deus, nas entrelinhas dos seus textos, que entre o sonho e a aquisição do sucesso existe um processo que é composto de começo, meio e fim. E esse processo de começo, meio e fim, ele não é fácil, porque no começo a gente tem uma resistência, tem disposição, tem alegria para seguir ao Senhor. Mas a Bíblia diz que quando aparecem as lutas, as tribulações, as angústias, é tendente que as pessoas comecem a desanimar da caminhada, e esse desânimo vai causando uma negligência na vida das pessoas. E naturalmente um abandono dos valores do reino de Deus. Então, o que faz então causar esse desânimo? O que faz causar esse abandono ao ponto das pessoas, dos seguidores do Senhor, do povo de Deus adormecer? A gente sabe que o inimigo usa de todos os meios para nos encantar e para tirar de nós, para fazer com que a gente tire o foco de Cristo. E sem dúvida alguma, as belezas e os encantos da vida estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. E a Bíblia diz que tudo que há no mundo há o desejo dos olhos, há o desejo da natureza pecaminosa e há a soberba da vida. Então o mundo nos encanta com seus entretenimentos, nos encanta com suas belezas. E nós queremos aqui meditar
na mídia, por exemplo, como uma das ferramentas mais eficientes que o inimigo tem usado para nos afastar de Deus. Quero, porém, dizer que a mídia em si, ela é boa, ela é ótima, ela nos propõe, inclusive, levar o Evangelho a lugares que, de outra forma, nós não teríamos condições. Mas, com a mente decaída, o ser humano é tendente a explorar na mídia justamente aquilo que prejudica a sua comunhão para com Deus. E hoje nós não dedicamos 10% a Deus do tempo que a gente dedica para as redes sociais. E o que é pior, a gente, quando está nas redes sociais, na maioria das vezes, nós não estamos envolvidos em buscar conhecimento, aumentar a nossa capacidade intelectual ou conhecimentos científicos. A gente para na mídia, se entrete na mídia, buscando coisas que não edificam e coisas que não agregam valores, como, por exemplo, a grande maioria das pessoas se prende na mídia para olhar moda, sobre calçado, sobre vestimenta. Se prende também para olhar a vida de famosos que nunca viu, que não os conhece e que nunca fez nada por eles e que, além disso, muitas vezes blasfemam do nome do Senhor, mas é alvo e objeto de admiração por muitos de nós. A gente também envolve muito com coisas proibidas e imorais. E essas coisas proibidas e imorais, elas maculam a comunhão e nos afasta de Deus. Cria uma crosta espiritual, uma crosta de negligência e de desânimo na caminhada espiritual, fazendo com que os valores do reino de Deus não tenham tanta importância como os valores dessa vida. Então, esse adormecimento e esse sono que vai ocorrer, ou que está ocorrendo nos nossos dias, isso é fruto de que os crentes estão tirando o foco de Cristo e voltando para as coisas materiais. Por isso a palavra de Deus diz: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Então diz que mas à meia-noite ouviu-se um grito, aí vem o noivo, sair ao seu encontro. Esta meia-noite que retrata a volta de Cristo não se refere aos tempos de fusos horários. A meia-noite a que essa ilustração nos remete é para dizer que na volta de Cristo para buscar o seu povo, a humanidade, e por que não dizer também a igreja, estará vivendo o seu maior momento de crise espiritual de todos os tempos. Os valores do reino de Deus já não atrai tanto os crentes. Então será uma noite espiritual que retrata os dias que estamos vivendo. Todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as imprudentes disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Aqui tem uma simbologia. A lamparina representa a vida do crente. O azeite representa a comunhão que esse crente constrói com Deus. E o fogo representa o Espírito Santo. Quando a pessoa vai perdendo a comunhão com Deus, naturalmente a chama do Espírito vai se apagando e ele vai ficando desprovido da graça de Deus. E naturalmente o Espírito Santo vai saindo. E a Bíblia diz que se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Porque o Espírito Santo será o meio pelo qual nós seremos atraídos a Cristo quando ele vier para buscar a sua igreja. Então isso ocorreu com as virgens imprudentes e isso retrata muitos crentes de nossos dias que estão completamente vazios da presença de Deus. Mas as prudentes então responderam e disseram: nós não temos como ceder o nosso azeite para vocês, porque pode ocorrer de faltar para nós. Essa ilustração também está nos dizendo que a salvação é individual e é personalíssima. A salvação do pai não serve para o filho, para a filha, para a esposa, para o genro, para a nora, para o parente. Cada um dará conta de si a Deus. Portanto, a salvação é personalíssima. E diz que saindo elas para comprarem o azeite, chegou o noivo.
as virgens que estavam preparadas entraram para o banquete nupcial e a porta se fechou. Ou seja, Deus não tem carta marcada. Não é porque a pessoa é um pastor, ou um cantor, ou um pregador famoso, ou ele devolve valores vultuosos na igreja, que isso que o caracteriza como salvo. Não. O que caracteriza como salvo é a pessoa estar vivendo em comunhão com Deus, estar preparado com Deus. Porque aqui a história diz que só as que estavam preparadas entraram para a festa nupcial. E a Bíblia diz em Mateus capítulo 7, versículo 21, que diz que muitos naqueles dias dirão: Senhor, Senhor, no teu nome eu profetizei, no teu nome eu realizei milagres. E ele vai dizer assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no meu reino, mas só aqueles que fazem a minha vontade. Então diz que mais tarde vieram as virgens e bateram a porta e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele disse: a verdade é que não vos conheço. Então isso também nos ilustra dizer que o preparo tem que ser no tempo oportuno. A Bíblia diz assim: se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. Então a Bíblia também diz que vai chegar o dia em que muitas pessoas correrão de uma extremidade da terra a outra extremidade, procurando ouvir esta palavra, mas não vão encontrar. Então, o momento oportuno de seguir a Deus, de ter comunhão com Deus, é agora. Porque como existe uma máxima que diz que o passado virou história e o futuro é mistério, nós só podemos construir a comunhão com Deus no presente. E finalizando, ele disse assim: portanto, vigiai, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Então Jesus disse que a sua volta seria marcado pelo fator surpresa e pelo fator rapidez. Ele disse que a sua vinda seria como um piscar de olhos. É numa fração muito pequena de tempo que Jesus Cristo vai vir para buscar os salvos. A volta dele será uma fração de piscar de olhos, um tempo muito rápido. E ele disse que a sua vinda será como o ladrão. O ladrão vem a hora em que a pessoa não espera. À luz desse texto, ele diz que se a gente soubesse a hora que o ladrão viria para furtar e para minar a casa, nós prepararíamos e até mesmo chamaríamos as autoridades de proteção para nos livrar desse momento. Mas o ladrão vem a hora em que a gente não sabe e na maioria das vezes pega o dono da casa despreparado. Então nós devemos vigiar, porque nós não sabemos a hora em que Cristo vai voltar para buscar o seu povo. E além disso, ele disse que vai vir buscar o seu povo num momento muito rápido, num abrir e fechar de olhos. Portanto, nós temos que focar a nossa ida para a eternidade não apenas no arrebatamento da igreja, porque o arrebatamento da igreja vai ser como um abrir e fechar de olhos, vai ser um momento repentino e rápido. Somente as pessoas que viverem aquele dia da volta de Cristo é que serão levados para a eternidade, para o reino de Deus, através do arrebatamento. Mas, à luz da palavra de Deus, nós já tivemos no planeta Terra cerca de 150 gerações. Ou seja, se Cristo voltasse hoje, isso implicaria em dizer que 150 gerações já partiram para a eternidade, esperando a volta de Cristo, mas que isso eles não puderam vislumbrar. Eles partiram para a eternidade de forma individual, através da finalização dos seus dias aqui na Terra. Então, nós não podemos pensar apenas no arrebatamento da igreja. Nós precisamos pensar que Cristo pode vir tanto através do arrebatamento, como ele pode vir a qualquer hora, de forma individual, e nos levar para a eternidade. Como a Bíblia diz que tinha um determinado cidadão que ele, ao fazer a colheita da sua lavoura,
ele teve uma surpresa muito grande, que a lavoura dele produziu abundantemente, além daquilo que ele imaginava. Então ele disse para a sua alma: alma, você tem em depósito muitos bens para muito tempo, come, bebe e folga. Mas a Bíblia diz que ele era um louco, porque ele não sabia que naquela noite Deus já havia determinado que aquele dia seria o último dia dele na face da terra. E o que ele tinha preparado não era capaz de adquirir a sua salvação. Portanto, vamos estar preparados ao longo da nossa caminhada. Vamos construir ao longo da caminhada a nossa comunhão com Deus através da obediência, através da disposição de levar uma vida de comunhão, de santificação, que inclui a leitura da palavra de Deus, a oração, o jejum, a santificação e a frequência à casa de Deus. Tudo isso aí forma um conjunto de vida devocional que nos possibilita construir uma vida de comunhão com Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde e possa falar melhor aos nossos corações. Eu quero orar por você nesse momento que está nos assistindo através do canal Sã Doutrina. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado por esta rica oportunidade que o Senhor nos deu de, através desse canal, levar a Tua Palavra aos mais diferentes locais, às mais diferentes pessoas e aos mais diferentes corações e necessidades. Aquelas pessoas que nesse momento estão renovando a aliança contigo, Senhor, que eles possam ser reinseridos na caminhada, com suas vidas abastecidas pelo óleo da comunhão e pela chama do Espírito. E aqueles que vêm caminhando legitimamente, que possa cada dia continuar construindo a vida de comunhão e entendendo que o processo da caminhada às vezes tem choro, tem dor e tem lamentos, mas que aquele que permanecer até o fim será salvo, e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Assim oramos agradecidos em nome de Jesus. Muito obrigado por ter nos assistido. Se inscreva no nosso canal, ative o sino para assim que tiver outras pregações você possa ser acionado, e compartilhe com seus amigos para que outras pessoas sejam alcançadas pela genuína palavra de Deus. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.